Graças a paz, igreja. Amém. Que Deus os abençoe. Estou aqui novamente com a missão de tentar levar a palavra a vocês, né? O Tom confiou a mim essa responsabilidade, né? Mais uma vez, e Deus abençoe por ter essa confiança em mim, por achar que eu sou capaz. Muitas vezes eu mesmo não acho que sou. Então, gostaria de compartilhar com vocês e que eu não venha falar nenhuma besteira, que Deus me capacite a ministrar vocês assim como eu fui ministrado. Amém? O tema da ministração é crescimento espiritual, tá? E para falar sobre crescimento espiritual, eu acabei pensando, né, eu acabei fazendo um paralelo entre a vida espiritual e o corpo humano, né? Se nós pararmos para analisar, a grosso modo, o desenvolvimento de um corpo humano, ele necessita da ligação de 3 fatores: alimentação, exercício, né, atividade física e descanso, repouso, né? Esses 3 fatores são fundamentais para que um corpo se desenvolva, né? Eles precisam estar em equilíbrio para que um corpo se desenvolva. Quando nós falamos de criança, quando falamos de crianças, aí é ainda mais importante que haja um equilíbrio nesses 3 fatores, porque o desequilíbrio de um desses 3 fatores pode gerar consequências negativas a longo prazo, né? E isso não é saudável. Então, é necessário que desde muito pequenos ali, as crianças saibam a importância, né? E deem valor para o equilíbrio desses 3 fatores: alimentação, exercício, né? Atividade e descanso, repouso. Trazendo isso para o campo espiritual, trazendo isso para a vida cristã, eu gostaria, também é aplicável esse pensamento, né? Esses 3 fatores. Quando nós pensamos da seguinte forma, né? Se nós imaginarmos que o alimento é a palavra, se nós imaginarmos que o exercício, né, a atividade física, no caso, seria substituído pela atividade da palavra na prática, a vivência da palavra, a vivência cristã, de fato, na prática. E se nós pensarmos que o repouso, o descanso é o tempo como um todo, nós conseguimos fazer esse paralelo e nós conseguimos ver sentido nessa comparação que eu fiz, esse paralelo que eu fiz entre o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento de um corpo humano, tá? Para deixar isso mais claro, eu vou explicar da seguinte forma. O tempo, ele é fundamental para o desenvolvimento, seja do corpo, seja do espírito. Ninguém nasce pronto. E aí agora a gente vai falar mais especificamente da vida espiritual. Ninguém nasce pronto, né? E aí a gente falando de conversão, você não se torna um ser imaculado assim que você se converte ou que você se batiza. Não. Você inicia um processo de melhoria. Você inicia um processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual, né? E para que isso aconteça de fato, você tem que dar tempo ao tempo, ok? Você tem que esperar que as coisas aconteçam no devido tempo. Porém, só esperar o tempo não vai adiantar. Como eu disse, tem que haver um equilíbrio entre os 3 fatores. Então, só esperar não vai funcionar. Não vai trazer o crescimento e o desenvolvimento que você espera. Portanto, é necessário que você exercite, que você se alimente da palavra e exercite. Ponha em prática aquilo que você aprende. Que assim, o tempo trará o desenvolvimento necessário. Da mesma forma, se você só se alimenta e espera, se você só absorve conhecimento e aguarda o tempo, mas não coloca nada do que você aprende, nada do que você adquire de sabedoria e conhecimento da palavra, você não coloca isso em prática, se você não exterioriza isso, também não traz o desenvolvimento espiritual necessário. Você tem que colocar em prática aquilo que você aprende.
Senão você vai ser só uma pessoa cheia de teorias, né, na cabeça, mas sem a vida cristã de fato sendo vivenciada, sendo vivida, né? E pensando também a respeito do alimento, né, só para pontuar, eu gostaria de compartilhar duas palavrinhas. Uma está em 1 Coríntios, deixa eu buscar aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Esse é um ponto, e eu gostaria de compartilhar um outro texto também, ainda nessa temática. Está em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que diz: Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Eu achei interessante pontuar isso, porque nós estamos falando de alimento, né, e de desenvolvimento, e existem dois textos que falam de um mesmo alimento, mas de formas bem diferentes, né? Paulo fala que ele alimentou algumas pessoas com o leite, porque elas não estavam preparadas para algo mais forte, mais sólido, elas ainda estavam no início ali, né? Engatinhando, então elas não estavam preparadas para receber algo mais forte, mais sólido, né? E ele fala que é importante que as pessoas estejam preparadas para receber algo mais forte, algo mais sólido, né? É isso que ele está dizendo ali. Está na hora de amadurecer, de crescer, para poder receber o alimento sólido, né? E isso faz parte do crescimento espiritual. Já em 1 Pedro também fala da importância de você desejar o leite, né? Desejar o leite puro, como uma criança recém-nascida. E aí, nesse caso, né, ele está dando a importância do leite, por quê? Porque quando nós somos recém-nascidos, o nosso único e principal alimento, ele é o leite materno. E nós necessitamos, né? Ansiamos, necessitamos desse leite. E ele ilustra o amor de Deus, né? A essência de Deus como o leite materno, que nós temos que querer, ansiar por isso constantemente. Como uma criança recém-nascida anseia pelo leite materno, nós temos que ansiar por Deus o tempo inteiro, né? Pela vida com Cristo. Ok? E esse alimento vai fazer toda a diferença para nós, para o nosso desenvolvimento. Amém? Só que, como eu disse, só se alimentar da palavra e dar tempo ao tempo também não vai trazer o desenvolvimento que nós esperamos, porque nós temos que pôr em prática tudo o que aprendemos e vivemos, né? Nós vamos ficar cheios de teoria, porém não estaremos fazendo a diferença no mundo, né? Nós temos, como cristãos, nós temos uma missão na Terra, né? Que é ser sal da terra, a luz do mundo, que é anunciar o Evangelho. Se a gente só guarda informação, só guarda sabedoria, nós não estamos sendo de fato sábios. E também é importante entender que só destinar todo o nosso tempo, né? Só investir todo o nosso tempo em ações práticas, sem absorver nenhum tipo de conhecimento da palavra, também é em vão, porque a maioria das nossas atitudes práticas, quando não estão baseadas na palavra, elas estão refletindo a nossa vontade, o nosso entendimento, e não necessariamente a vontade de Deus. Então, se nós fazemos as coisas pela nossa cabeça, por julgarmos que é correto, que é certo, que estamos fazendo a coisa da melhor maneira possível, nem sempre nós estaremos fazendo, de fato, o que é certo, o que é correto, porque nem sempre nós estaremos fazendo, de fato, a vontade de Deus. Então, sempre que nós formos pôr em prática
a palavra de Deus, nós temos que estar baseados nela, não no nosso achismo, mas sim na palavra de fato. Então nós temos que buscar conhecimento, buscar sabedoria, né? Ler constantemente a palavra, viver constantemente a palavra, né? Para colocá-la em prática. Amém? E pensando nisso tudo, né? Pensando nessa questão do equilíbrio entre esses três fatores, né? Alimento, exercício e descanso, né? E repouso, né? Eu acabei pensando em 2 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, 2 ações que eu julgo que são fundamentais para o crescimento espiritual da igreja e que necessitam desse equilíbrio entre alimentação, exercício e descanso, né? São 2 ações que eu julgo como fundamentais para que nós possamos crescer espiritualmente. E o primeiro deles é o seguinte: nós temos que refletir sobre nós mesmos e as nossas ações. Ou seja, você reflita sobre si mesmo e sobre as suas ações. E para ilustrar isso, eu gostaria de ler o que está em Mateus 23, do versículo 1 ao 33, que diz o seguinte: Então Jesus disse à multidão aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, trazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Isso é forte, né? Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por ser juramento. Cegos insensatos. Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
Vocês edificam os túmulos dos profetas e adoram os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? É, forte, né? Eu peguei esse texto para ilustrar o que eu falei, né? Como a primeira ação que nós temos que ter para o crescimento espiritual, que é refletir sobre si mesmo e sobre as suas ações. Nós, infelizmente, vivemos numa sociedade hipócrita, né? De modo geral, a maioria de nós somos bastante hipócritas em diversos momentos, né? Talvez não em todo momento, mas em algum momento ou outro a gente acaba agindo com hipocrisia. E, infelizmente, né, isso acontece muito dentro da igreja. A igreja, de modo geral, assim, num olhar mais amplo, não dá para condenar todo mundo, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Generalizar é sempre um erro. Sempre um erro você fazer generalizações. E não dá para dizer que toda a igreja é hipócrita, mas grande parte da igreja tem se mostrado hipócrita. Por isso, também por isso, a igreja é vista de maneira tão perversa. Hoje as pessoas olham para a igreja sem vontade alguma de se juntar à igreja, né? Perdeu-se muito o respeito pela igreja, né? Eu não vou falar com saudosismo de uma época que eu nem vivi, mas o pouco que eu ouço é que antigamente as pessoas ao menos respeitavam a igreja, né? E hoje a igreja ela virou piada, ela virou chacota. E por culpa da própria igreja, né? Que tem sido muito hipócrita. Condena tudo e todos o tempo todo, vive estipulando, né? Estabelecendo regras, para não falar uma palavra mais feia, vive estabelecendo regras cheias de falso moralismo que elas mesmas não seguem e não respeitam, né? E regras essas que, na maioria das vezes, não tem absolutamente nada a ver com o evangelho, nada a ver com os ensinamentos de Cristo. Cada dia que passa, eu tenho visto cada vez mais os conservadores, né, falando de Deus, que defendem a Deus. Eu já falei isso uma vez, né? Quem somos nós para achar que devemos defender Deus, né? Olha quem nós somos e olha quem Deus é. Ele no auge da sua glória, dono de todas as coisas, detentor de todo o poder, precisando do Léo para defendê-lo. Ele não precisa de defesa. Ele precisa de cristãos comprometidos com o evangelho. Ele precisa de pessoas, ele quer, não é que ele precisa. Lembre, ele não precisa de você. Ele quer que você seja comprometido com a palavra para a sua salvação e para a salvação de outros. Para que outras pessoas conheçam o evangelho e busquem a salvação também. É isso que Deus espera de nós. Mas precisar de nós, ele não precisa para nada. Ele é o dono de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Então, é muita ignorância da nossa parte querer defender a Deus. Principalmente com um falso moralismo do jeito que tem sido feito, né? Ou esse pensamento errôneo de conservadorismo, de que conserva bons costumes. Complicado, principalmente quando você às vezes conhece as pessoas e sabe que não é bem assim. E a igreja tem se mostrado muito assim, infelizmente, né? Cheia de rancor, cheia de mágoa, cheia de julgamentos errados, afastando pessoas ao invés de trazendo pessoas para perto, né? E diante disso, e eu não tô falando só dos outros, eu falo por mim mesmo. Eu também tenho que fazer essa reflexão. Todos nós temos que fazer essa reflexão sobre nós mesmos e as nossas atitudes. E por isso eu gostaria de pontuar aqui quatro coisas que nós temos que nos atentar para que possamos crescer espiritualmente. Não viva de aparência. Esse é o primeiro ponto. Não viva de aparência, né? Não viva uma vida que não é a sua. Não faça coisas para agradar aos outros. Lembre sempre que o que você tem que fazer tem que ser feito para agradar a Deus. Esse é quem tem que se agradar das suas ações. Você tem sempre que lembrar
o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, e as suas ações elas devem ser pautadas nisso, na vontade do Pai. Não na vontade do irmãozinho do lado, não na vontade do marido, não na vontade do filho, não na vontade do patrão, na vontade de Deus. Ok? Óbvio, você tem obrigações civis, obrigações do seu dia a dia, mas todas as suas ações têm que estar relacionadas à vontade de Deus. Qualquer coisa que você venha a fazer, que venha a ferir a Deus, não condiz com a vida de um cristão. Amém? Então não viva de aparência, não faça as coisas para chamar atenção, para aparecer para os outros. Faça a vontade de Deus. Não cobre dos outros, segundo ponto, não cobre dos outros o que você não oferece. Isso entra no refletir sobre você mesmo e as suas ações. Não cobre dos outros o que você não oferece. A igreja, eu estou falando da igreja porque, nós estamos no contexto de igreja, mas o que eu mais tenho visto ultimamente, principalmente em status de WhatsApp, nossa, como isso acontece, é pessoas cobrando atitudes de outras pessoas, atitudes que muitas vezes elas não têm. Cobram que não me liga, não quer saber de mim, ninguém se preocupa comigo, que as pessoas estão lá felizes e eu tô aqui sofrendo, e blá, 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 sempre cobrando uma atitude de alguém, sempre querendo que alguém faça o que ela mesma não faz, Muitas vezes essas pessoas que reclamam que ninguém liga pra ela é uma pessoa que não liga pra ninguém, Pessoa que quer ajuda, que não ajuda ninguém. Pessoa que fica irritada porque alguém tá postando algo feliz, mas que quando tá feliz, não tá nem aí pra tristeza do outro. Vocês entendem? Não cobre o que você não oferece. Não cobre o que você não oferece. E mesmo que você ofereça, nem sempre é correto que você cobre também, lembre sempre que quando você faz algo de bom pra alguém, é uma coisa sua. É intrínseco. É uma relação você e Deus. Se eu ajudo alguém, se eu me preocupo com alguém, é por amor, pelo amor que eu sinto por essa pessoa e por Deus. Se ela vai retribuir ou não, se você tá fazendo algo pra receber algo em troca, seu pensamento já não tá correto. Então, tome cuidado com isso. Ok? Não cobre dos outros o que você não oferece. Não prejudique ninguém deliberadamente. Terceiro ponto que você tem que refletir. Não prejudique ninguém deliberadamente. É complicado a gente ter que falar isso dentro da igreja, mas infelizmente acontece. As pessoas às vezes cegam por vaidade, por querer um poder que às vezes não, que nunca faz o menor sentido, por causa de status dentro da igreja, para agradar o pastor, para agradar a pastora, para agradar o líder, para chamar a atenção de alguém, Às vezes a gente acaba prejudicando pessoas com fofoca, a gente acaba prejudicando pessoas, queimando pessoas, falando mentiras, E isso também não agrada a Deus. Então reflita sobre isso. Não prejudique pessoas deliberadamente. Não prejudique pessoas de forma alguma. Mesmo que a pessoa tenha feito algo ruim pra você, coloca nas mãos de Deus e deixa que Deus faça o que tem que ser feito. Vingança não é de Deus. Ranço não é de Deus, igual eu vejo pessoas falando, eu tenho ranço. Não. Isso também não é de Deus. Então, se liberte dessas amarras e não prejudique ninguém deliberadamente. E um quarto ponto, dentro dessa ação de refletir sobre você mesmo, não seja indiferente aos seus próprios erros. Errar faz parte da vida humana. Infelizmente, a nossa natureza caída e pecaminosa nos atrapalha demais no dia a dia. Por mais que a gente tente fazer a coisa certa, muitas vezes a gente acaba errando, como Paulo disse, O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. É triste, mas é real. Falo por mim. Só eu sei o quanto eu erro, só eu sei dos meus pecados, só eu sei das minhas falhas, só eu sei o quanto eu me arrependo, só eu sei quantas vezes eu chuto balde. Eu sei. E Deus sabe.
né? Só que graças a Deus, aí eu falo por mim, eu tenho consciência das coisas que eu faço e eu tento sempre, né, conversar com Deus, eu me arrependo, eu peço perdão e tento não fazer novamente. O problema é quando a gente erra e fica indiferente a isso. Muitas vezes a gente tá errando e a gente simplesmente não tá nem aí. E aí, ligado ao último ponto que eu falei, né, de prejudicar pessoas, às vezes a gente prejudica alguém e não mede consequências. A gente só vai lá, faz o que tem que ser feito, ou melhor, faz o que não tem que ser feito, né? A gente prejudica alguém deliberadamente, a gente fala uma mentira, inventa uma história, ou às vezes nem inventa, às vezes a gente replica uma história que a gente ouviu, prejudica toda uma família, prejudica todo um grupo de trabalho, prejudica um grupo de alunos, né? Eu vou falar do meu trabalho, eu trabalho, né, em escola. De repente eu crio um caos generalizado em um determinado ambiente e tô nem aí. Dane-se. Não, isso não é de Deus, isso não agrada ao coração de Deus, né? E nós não podemos ser indiferentes aos nossos erros. Então, quando errar, peça perdão a Deus, se arrependa, entregue o seu coração aos pés de Cristo e não peque mais. Porque a palavra de Deus nos ensina e nos instrui. Amém? Então, né, nessa primeira ação para crescimento espiritual, reflita sobre você mesmo e sobre as suas ações, ok? O segundo ponto é a segunda ação para crescimento espiritual, né, pessoal e da igreja, que eu acredito que seja muito importante, que está relacionado à alimentação, exercício e descanso, é o seguinte: seja generoso. Seja generoso. E para ilustrar isso, eu quero ler 2 Coríntios, do versículo, o capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 15, que diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Como está escrito, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente para crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém? Segundo o dicionário do Google, generosidade é a virtude daquele que sacrifica os próprios interesses em benefício dos outros. Tá? Segundo o dicionário é isso. Trazendo para a vida cristã, trazendo para o cristianismo, eu acrescento o seguinte: a virtude daquele que sacrifica... generosidade é a virtude daquele que sacrifica os próprios interesses em benefício dos outros com amor e alegria, né? Há uma definição no dicionário e eu acrescento isso relacionado ao cristianismo. Generosidade é sacrificar os seus próprios interesses em benefício dos outros com amor e alegria. E eu acredito que isso seja fundamental para que a gente possa crescer espiritualmente. O exercício de diminuir para que Deus cresça em nós, ele está diretamente relacionado com a generosidade. É o que eu penso, é o que eu sinto.
Quando você abre mão de você mesmo, dos seus interesses, para ajudar o próximo, eu tenho certeza que isso agrada demais o coração de Deus, porque foi isso que Ele fez por nós, né? O maior ato de amor e generosidade de Deus foi entregar o que Ele tinha de mais precioso por nós, né? Pelos outros. Ele entregou Jesus Cristo, o Filho perfeito, né? O Deus na terra, para sangrar e sofrer por nós. Então, quando não existe nada que seja... Não existe nenhum ato de amor que seja maior que isso, né? Você abrir mão de você mesmo em favor do outro. E diante disso, eu gostaria de destacar 4 pontos também relacionados à generosidade. O primeiro ponto é: a generosidade deve ser um desejo do nosso coração e não uma obrigação. A generosidade deve ser um desejo do nosso coração e não uma obrigação. Quando você se dispõe a ajudar alguém, isso tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro e partir de um desejo de ser bom para alguém, de fazer a diferença na vida de alguém, né? De fato deixar um legado, né? De fato fazer com que aquela pessoa veja Deus refletindo em você. Não pode ser por qualquer outro motivo que não seja esse. Muitas vezes, e aí você pode perguntar, pô, mas tem como? Claro que tem como. Ser generoso e ainda assim não ser bom, não ser um ato de amor verdadeiro? Com certeza. Muitas pessoas, às vezes, ajudam o próximo na intenção de receber algo em troca ou como uma obrigação, né? Isso acontece, infelizmente isso acontece. Pessoas, às vezes, ajudam para dar satisfação para outro. E isso não agrada o coração de Deus. Quando você não dá de boa vontade, quando você não ajuda com amor no seu coração, isso de fato não agrada a Deus. E aqui a gente não está falando de valor financeiro, a gente está falando de amor, não de valor, mas de amor, né? De amor ao próximo, de entregar algo realmente precioso, que independentemente do valor, né, material, o valor espiritual, digamos assim, é muito mais importante. Às vezes uma quantia pequena, ela é muito mais valiosa devido ao amor que você coloca nela do que uma quantia grande dada de qualquer forma, né? Sem o amor de Deus. Então, entenda que a generosidade deve ser um desejo do nosso coração e não uma obrigação. Deve ser para agradar a Deus, por amor a Deus. Amém? Segundo ponto, a generosidade expressa a nossa fidelidade a Deus. A generosidade expressa a nossa fidelidade a Deus. E relacionado ao primeiro ponto, né, de ser um desejo do nosso coração, que eu estava falando sobre valores, generosidade não está relacionada apenas a dinheiro, tá, pessoal? Eu constantemente, quando ministro algumas palavras, eu falo muito sobre isso, né? Sobre amor, sobre generosidade, sobre prosperidade. E a gente tem que parar de relacionar tudo a dinheiro. Parece que a gente vive em função de dinheiro. E não vivemos. Claro. Léo, você não vive... Eu preciso de dinheiro. Eu trabalho para ter dinheiro, né? Tudo que a gente consome no nosso dia a dia necessita de um valor financeiro, material. Então, dizer que não tem importância nenhuma o dinheiro, eu vou estar sendo um hipócrita mentiroso. Porém, a nossa vida não pode viver pautada nele, né? E nós não podemos relacionar toda a nossa vida ao dinheiro. E, dito isso, eu incluo a generosidade nesse processo. Nem sempre você vai ser generoso com uma pessoa com uma quantia financeira. Às vezes você vai ser generoso com essa pessoa ao ajudá-la numa tarefa. A pessoa está com dificuldade, está precisando muito de uma mão, e aí você vai lá e, opa, tô aqui para te ajudar. E você vai lá, ajuda e foi super generoso. Às vezes você vai ser um ombro amigo, né? A pessoa está precisando desabafar, está precisando chorar, está precisando de uma palavra e você está ali. E com uma palavra, ou só com o ouvido para escutar o desabafo da pessoa, você vai estar sendo extremamente generoso, né? Generosidade não é só
ajuda financeira. Generosidade é abrir mão dos seus interesses em favor do outro, com amor e com alegria. Então, esqueça esse negócio de que, eu só vou ser generoso se eu ganhar na Mega Sena. Quando eu ficar rico, eu vou ser generoso. Esquece. Quem não é fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Então, se você é generoso, você vai ser generoso sempre. Se você não é generoso, e você não tem o coração inclinado para isso, e você não mudar a sua postura, você não vai ser generoso nunca. É pouco ou com muito. Com tudo ou com nada. Generosidade é algo que está dentro de você. Que tem que estar dentro de você. Que reflete o amor de Deus. Amém? Terceiro ponto. A generosidade gera gratidão. Generosidade gera gratidão. Eu falo isso porque eu sou muito grato às pessoas que foram e são generosas comigo. O meu amor e carinho por essas pessoas, ele aumenta, assim, ele é consideravelmente grande por conta das pessoas que me ajudam. Graças a Deus eu tenho esse entendimento. E eu vejo na prática o quanto isso faz a diferença, né? Quando você é generoso, isso gera gratidão. Eu falo porque nós, né, deveríamos ser gratos a Deus, né, por toda a generosidade que Ele coloca em nossas vidas. Então, a generosidade, ela gera gratidão. Amém? Seja grato pela generosidade de Deus e seja generoso, que as pessoas serão gratas também. E o quarto ponto, que eu acabei de falar agora há pouco, né, mas que eu pontuei aqui também, é que a generosidade reflete a natureza de Deus. Como eu disse, o maior ato de amor de Deus por nós veio através da generosidade dele em abrir mão, né, de si próprio em favor de nós. Ele deu o bem mais precioso dele pelas nossas vidas. Então, quando nós somos generosos, nós estamos refletindo a natureza generosa de Deus, o amor de Deus. Então, seja generoso. Amém? Então, para fechar, só para nós lembrarmos aqui do que estávamos falando, né? Nós, quando falamos de crescimento espiritual, podemos fazer um paralelo com o crescimento do corpo humano, que necessita do equilíbrio entre 3 pontos: alimentação, exercício e descanso. Trazendo isso para o campo espiritual, nós precisamos do alimento, que é a palavra, nós precisamos botar em prática, né, os exercícios, botar em prática aquilo que aprendemos com a palavra, é a vida cristã de fato, é refletir a imagem de Deus com as nossas ações, é as pessoas verem em nós a luz do mundo, é nós sermos de fato sal da terra e luz do mundo, tá? E o descanso, que é o tempo, é o saber aguardar o tempo certo das coisas. Aguardar e aproveitar o tempo da melhor maneira possível, tá? Saber que nada vai mudar do dia para a noite, a não ser que Deus queira, de fato, que Ele pode todas as coisas, né? Saber que você está vivendo um processo e valorizar o processo. Valorizar o processo é algo muito importante em todas as áreas das nossas vidas, pessoal. Valorizar o processo. Quando eu entendi o que é processo de fato, né? Cada etapa conta, cada etapa é importante, que não adianta querer pular etapas, nada disso é benéfico. Você querer pular etapas, você querer atropelar o processo, isso é muito ruim e muito prejudicial. Isso traumatiza, isso frustra. Respeite o seu tempo, respeite o processo que você está vivendo, respeite cada etapa. Amém? Entenda as dificuldades que você está vivendo, aprenda com elas, né? Entenda que quando as coisas estão bem, você tem obrigações diante disso também, você tem responsabilidades diante disso, e que isso pode acabar de uma hora para outra também. Então, entenda os processos, respeite os processos. Quando a gente entende isso, a gente fica muito mais sensível à vida do outro também. A gente começa a entender e respeitar o processo do outro. Amém? E aí, pontuei também, né, diante disso, que
para que possamos ter um crescimento espiritual, de fato, né? Nós individualmente e a igreja, nós precisamos refletir sobre quem somos, né? E as nossas ações, e precisamos ser generosos. Amém? Diante de tudo isso, espero que possamos alcançar a maturidade e o crescimento espiritual de maneira saudável e equilibrada para cumprir os propósitos de Deus. Amém? Diante disso, eu gostaria de orar por você, onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e refletir enquanto eu oro, refletir sobre essa palavra. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo diante das minhas falhas, mesmo diante de todos os meus erros, mesmo diante de quão fraco e falho eu sou, Pai, ainda assim o Senhor me ama, assim, e o Senhor derrama da tua unção sobre a minha vida todos os dias, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tanto amor, por tanta bondade, por tanta generosidade comigo, Senhor, mesmo sem eu merecer. Eu não mereço, Senhor, e ainda assim o Senhor faz as melhores coisas por mim todos os dias da minha vida, Senhor. Eu clamo ao Senhor, meu Pai, para que eu e toda a igreja, Senhor, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, venha a ter um crescimento espiritual saudável, Senhor, que possamos ser equilibrados, possamos compreender cada parte do processo das nossas vidas, Senhor, e vivê-lo genuinamente, de acordo com a tua palavra e com o teu querer, meu Pai, de acordo com a tua vontade e com o teu querer, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Possamos, Senhor, nos alimentar de maneira correta e regular, Senhor, da tua palavra. Possamos, Senhor, pôr em prática aquilo que aprendemos, Deus, e que possamos respeitar o tempo de cada coisa, Senhor, estabelecido por Ti. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que possamos ser generosos, Deus, que possamos refletir sobre quem nós somos, sobre as nossas ações, Senhor, e tentar todos os dias melhorar, para que possamos agradar ao Senhor, meu Pai, que possamos alcançar o alvo que é Cristo e a eternidade ao Teu lado. Toda a honra e toda a glória se dá ao Senhor, meu Pai, é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para toda a CCR, é o que eu desejo para a igreja como um todo, meu Pai, a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que possamos fazer a Tua vontade e o Teu querer. Amém. Amém, igreja. Que Deus os abençoe, que essa palavra possa ter ministrado você, assim como ela me ministrou. Até uma próxima. Amém. Fui.